Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Me chamo Júnior, sou do canal Urgência Profética e gostaria de estudar um pouco da palavra de Deus com vocês nessa tarde maravilhosa. Irmãos, o tema deste vídeo será fome da palavra. O que é fome da palavra? Amados, fome da palavra nada mais é do que você sentir desejo de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de memorizar a palavra de Deus, como ela mesmo pede para que a gente memorize versículos. Queridos, a palavra de Deus, ela tem uma suma importância em nossas vidas. E nós iremos estudar aqui, saber, compreender essa importância que ela tem em nossas vidas. Existe um tema, uma pauta no livro Eventos Finais que terá o que se chama Fome da Palavra. Está lá no capítulo 16 de Eventos Finais. E eu gostaria de estudar um pouco sobre isso com vocês, explicar da minha maneira, claro, e pedindo direção a Deus, claro, para que a gente venha somente falar a verdade, né? E nós iremos estudar um pouco em relação a isso. E antes de ler o capítulo 16 de Eventos Finais, eu gostaria de começar com a leitura da palavra de Deus, com a Bíblia. E o nosso primeiro texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Minha palavra está aqui, está aberta. E nós iremos orar agora para pedir direção a Deus, né? Para que Ele nos ajude a compreender. Vamos orar comigo? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, a Tua palavra, Senhor, está aberta. Estamos aqui para Te pedir, meu Deus, direção, Te pedir discernimento, Te pedir sabedoria, para que a gente venha compreender tudo que for dito aqui, tudo que for lido aqui. Que a gente venha entender, meu Deus, quais são os Seus planos para conosco através da Tua palavra. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, meu Pai, permanece com a gente. Isso é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, capítulo 3 de 2 a Timóteo, versos 16 e 17, diz assim, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Veja que forte a palavra de Deus para com a gente. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Aqui não fala que é só o Novo Testamento ou só o Antigo Testamento, mas o Antigo e o Novo. Pois existem muitas pessoas aí que dizem que o Antigo Testamento foi abolido. Misericórdia, não é? Misericórdia por isso. A palavra de Deus toda é válida. Mas isso é outro tema que a gente pode até estudar mais tarde, né? Mas só para deixar bem explicado, toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. E nenhuma delas foi abolida. Por que, Júnior, você está dizendo isso? Queridos, o próprio Cristo falou, eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir a palavra do Senhor. Eu vim para cumprir o desejo, a vontade do meu Pai. Então, como é que pessoas leram aqui na Bíblia e compreenderam que o Antigo Testamento foi abolido? Não tem condição, né? Então, mas vamos voltar ao nosso foco aqui. E para que serve a palavra de Deus, né? Como a gente acabou de ler aqui, ela serve para ministrar a verdade, ou seja, falar somente a verdade. Na palavra de Deus não existem mentiras. Perdão. Para repreender o mal. Queridos, a palavra de Deus serve para repreender, afastar o mal. Afastar o mal de quem pede, de quem tem amor a Deus. A palavra de Deus serve para corrigir os erros. Querido, você tem algum erro? Eu tenho, eu sou cheio de erros. A palavra de Deus serve para corrigir esses erros. A palavra de Deus serve, meus queridos irmãos, para que a gente se afaste desses erros. Por mais chamativos, por mais gostosos que eles sejam, se não é da vontade de Deus, devemos nos afastar. E a palavra de Deus nos ajuda, nos encaminha ao caminho certo. Serve para ensinar a maneira certa de se viver.
Será que estamos vivendo da maneira correta, da maneira que Deus quer? A palavra de Deus está aqui para isso. Como eu acabei de dizer, para nos encaminhar, né, nos caminhos do Senhor. Verso 17. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Que maravilha! Então, a palavra de Deus ela nos capacita para que a gente tenha um preparo para realizar todos os desejos, né, que Deus quer da gente, todas as boas obras, que nós sejamos boas pessoas, mansas, pessoas amorosas, mas pessoas justas também. Deus não é só amor, Deus também é justiça. Nós também devemos ser justos em relação a toda a palavra de Deus. Queridos, vamos lá para o Antigo Testamento agora, para vocês poderem compreender, né, que a palavra de Deus, ela não é somente o Novo Testamento, mas também o Antigo. Vamos lá para Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 8. E o verso 8 de Josué capítulo 1 diz assim: que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite. Olhe, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo, está nos induzindo a estudá-la dia e noite, incessantemente. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Que maravilha! Aleluia, meus irmãos. Olha o que a palavra de Deus nos dá. Nos dá ânimo. Nos dá um conselho maravilhoso. Estude a palavra do Senhor dia e noite, para que vocês tenham êxito em tudo, êxito em tudo que vocês quiserem fazer. Tudo na vida de vocês ou na minha, que a gente quiser fazer, nós teremos êxitos se seguirmos tudo que a palavra de Deus nos pede. Queridos, vamos voltar para o Novo Testamento. E agora eu quero ler para vocês os Evangelhos. Um livro do Evangelho, né? Não vamos ler todos. Eu quero ler, que nem a palavra de Deus diz, que nós devemos estudar a palavra de Deus como? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então vamos ficar alternando entre o Novo e o Antigo, certo? Vamos lá, vamos para Lucas. Lucas 11, 28. Epa, passei. Lucas 11, 28. Zoadinha boa, né? 11, 28. Achei. 11, 28. O tema desta parte, que começa no verso 27, o 27 e o 28, se chama Felizes os que recebem a palavra. Mas eu quero dar ênfase ao verso 28, que diz assim: ele, porém, afirmou, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus da maneira correta? Será que estamos obedecendo tudo que o nosso Senhor nos incumbiu, nos pede para fazer? Meus queridos, aqui nós estamos vendo que uma ordem direta de Cristo pede para que a gente obedeça a palavra dele, né? Vamos agora, mais um pouquinho para frente, lá para o livro de Tiago. Tiago, lá perto de 1 Pedro. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 24, que diz assim: aqui agora é uma advertência, um conselho da palavra de Deus para nós. Então, prestem bastante atenção. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 24. Diz assim:
Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Queridos, o verso 22 já é uma advertência tremenda para nós, né? Aqui pede que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Não adianta você ir para a igreja, chegar lá, ouvir a palavra, mas não praticar. Você chega na igreja, fala lá, olhe, não adultere, não roube, não mate. Você ali na hora, no fogo, né? No calor ali dos irmãos ali, você sente a repreensão, você sente a advertência tocando em você, mas quando você sai, infelizmente, não só eu falo você, mas em relação a todos nós, fazemos a coisa errada, porque atendemos mais o desejo da carne ao invés do espírito, né? Então nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Então que sejamos praticantes e não apenas ouvintes, não é isso? Verso 23. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Olha a vaidade aí. Verdade, né? Se a gente não pratica a palavra de Deus, não somente ouve ela, é a mesma coisa que a gente está se olhando em um espelho. Não vai adiantar nada você ouvir e não praticar, né? Verso 24. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. É isso que acontece. Que nem eu acabei de dizer no verso 22, não adianta você estar na igreja, ouvir, sentir Deus falando com você ali, o Espírito Santo tocando no seu coração, e quando você sair da igreja, voltar para casa, se esquecer de tudo. Então, nós devemos ser firmados na palavra. Nós devemos ter, queridos, sede da palavra de Deus. Devemos ter a consciência da importância da palavra de Deus em nossas vidas. E ficarmos felizes pelas advertências, pelas broncas que ela nos dá, porque a palavra de Deus ela nos dá carões, porque ela sabe os nossos erros, ela sabe, Deus sabe dos nossos pecados, de tudo que nós somos capazes de fazer. Deus sabe o que vamos fazer, o que nós fizemos e o que nós estamos pensando em fazer ainda. E no que estamos fazendo. Então, nós devemos ter cuidado em relação a isso, né? Vamos agora, queridos, voltar um pouco lá para o Antigo Testamento agora. Vamos estudar um pouquinho agora os Salmos. Salmos 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. Mais uma advertência. Vamos lá. Verso 9 do capítulo 119 de Salmos. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com tua palavra? Queridos, um jovem não pode conservar o seu caminho no bem se ele não estiver firmado no bem, se ele não estiver encaminhado na palavra de Deus, no bem. Então, devemos seguir o exemplo da palavra de Deus. A palavra de Deus nos pede para andar por aqui e devemos seguir esse caminho. E não querer pegar um atalho, que nem muitas vezes nós fazemos. Não é verdade? E vamos agora para Efésios. Meus queridos, vamos debrulhar um pouquinho a Bíblia, né? Porque vamos e convenhamos. Os tempos hoje em dia tá de tal maneira que eu tiro por mim mesmo, às vezes eu não tenho tempo nem de pegar na Bíblia direita. E eu peço perdão a Deus muito por isso, mas quando eu tenho também, glória a Deus, porque eu passo muito tempo estudando. E hoje eu não fui trabalhar, peguei folga, né? Então, aproveitei para poder estudar a palavra de Deus. Ontem à noite eu ia gravar, só que não teve como eu gravar por conta do barulho que estava aqui perto. Então eu decidi deixar para hoje.
Queridos, Efésios capítulo 6, verso 17, diz assim: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, ela serve para nos proteger. Também. Não é só para poder advertir, ela nos protege. Olhe, lembra o que a gente falou lá? Ela nos livra do mal. Ela nos ajuda a se livrar de todo o mal. Então, é uma proteção. A palavra de Deus, ela nos protege do mal. Ela nos protege dos caminhos errados. Ela nos protege dos atos errados. Dos pensamentos errados. Se você estiver firmado na palavra de Deus, você não terá outro pensamento a não ser praticar as obras de Deus, fazer os desejos de Deus. Entendeu? Então, aqui está mais uma palavra de conforto de Deus para nós, né? A palavra de Deus, ela nos protege de tudo quanto é mal. Vamos agora lá para o finalzinho do livro, para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, que diz assim: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Sede da palavra. Devemos ter sede da palavra, devemos querer estudar, devemos dar importância ao estudo da palavra de Deus. Não é verdade? Então, que a gente seja que nem crianças recém-nascidas, que nós possamos ter sede da palavra de Deus. Vamos agora para ler só mais um verso, e eu vou finalizar com a leitura do livro Eventos Finais. Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Meus queridos, a palavra de Deus, ela também nos divide. Ela faz com que a gente perceba o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, ela nos ensina a praticar o bem, ela nos ensina a nos proteger do mal, ela nos adverte das coisas importantes que nós devemos dar ênfase, que nós devemos dar mais importância em nossas vidas. Ela nos ajuda a nos cuidarmos. E agora, eu gostaria de ler o texto que eu falei a vocês, que está aqui no livro Eventos Finais, capítulo 16, no ponto que fala aqui sobre fome da palavra. Vamos ouvir aqui direitinho. Os que não apreciam ou não estudam e não prezam ternamente a palavra de Deus proferida por seus servos terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezam a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Queridos, Ellen White, inspirada pelo Senhor, escreveu isso aqui em 1857. E veja aí hoje em dia o que é que está acontecendo. Hoje em dia, muitas pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Querido, Cristo falou, a seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros. Poucas pessoas se disponibilizam para poder fazer a obra do Senhor, para poder levar a palavra de Deus
Cristo falou: ide, pregai o evangelho. É uma ordem para que a gente leve a palavra do Senhor a essas pessoas que não têm conhecimento. E aqui Ellen White enfatiza, através do livro de Amós, capítulo 8, verso 12, que essas pessoas andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus será nos retirada. Irão acabar no fim dos tempos, irão tirar a palavra de Deus de nós, das nossas casas. Se a gente não tiver a palavra de Deus na nossa mente, gravadas na nossa mente, queridos, infelizmente vai ser difícil da gente tê-la novamente. E aqui fala mais. Então, os que desprezaram a palavra de Deus, olhe, desprezaram. Quem são esses? Aqueles que não quiseram estudar a palavra de Deus, que tiveram a chance e não quiseram ler, estudar a palavra de Deus. Os que a tiveram em pouca conta. Pouca conta é aquelas pessoas que leram pouco a palavra de Deus, que estudaram pouquíssima a palavra de Deus. Então, essas pessoas andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. E nós estamos vendo aí hoje acontecer de maneira estupenda, né? Porque muitas pessoas têm a capacidade de ler a palavra de Deus, têm chance, né? Tem a palavra de Deus na palma de sua mão, mas não a lê, não dá importância a isso. Queridos, nós devemos saber, nós devemos compreender uma coisa, muito importante isso. O Espírito Santo de Deus, quando for derramado, ele só vai usar aquelas pessoas que tiverem conhecimento da palavra de Deus. E não adianta você ter pouco conhecimento da palavra de Deus, não, que o Espírito Santo não vai lhe usar, não. Então nós devemos dar importância a isso, porque a palavra de Deus é quem vai nos ajudar a proclamar o autoclamor, a proclamar as últimas mensagens, as 3 mensagens angélicas, porque nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus, nós devemos estudá-la a fundo. E Ellen White aqui, no capítulo 2, desse mesmo livro, Eventos Finais, ela fala uma coisa que é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Não, perdão, é no capítulo 1. Ela fala assim aí: estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Eu vou ler só o primeiro parágrafo dessa coisa. Desse tema. A necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse, devem merecer nossa atenção, como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Que luz é essa? Olha, foi escrita em 1896 por Ellen White, isso aqui. E que luz é essa que foi dada a Daniel? Queridos, capítulo 12 de Daniel. O Senhor mostrou a ele o que iria acontecer nos últimos dias, mas não contou quando seria. E isso é para nós hoje em dia. É para a gente compreender, para a gente estudar e entender essas profecias. Mas será que nós estamos dando importância? Será que nós estamos nos disponibilizando, tirando tempo para poder ler a palavra de Deus? Então, infelizmente, hoje o que mais acontece é isso, né? Irreverência em relação à palavra de Deus. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E esse foi mais um estudo da palavra de Deus. Brevemente eu estarei gravando outro vídeo, em nome de Jesus, né? Para poder levar a palavra dele para várias pessoas que não têm o conhecimento, ou que têm o conhecimento, mas o conhecimento distorcido, né? Amados, uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus, Jesus abençoe imensamente. Se inscrevam no canal, ative o sino de notificações para que juntos possamos levar a mensagem de Deus, né,
a todas essas pessoas aí que não têm conhecimento e para que juntos possamos abreviar a vinda do nosso Salvador. Amém? Gostaria de fazer uma oração final para nos despedirmos, né, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo isso que foi lido, foi dito. Pai, que tudo que foi falado aqui tenha sido somente para a honra e glória do teu santo nome. Permanece, Senhor, com todos nós hoje e sempre, até a vinda do teu Filho Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois só o Senhor sabe o quanto somos falhos, o quanto somos fracos em relação à carne. Mas com a tua ajuda, nós se tornaremos fortes e capazes de vencer qualquer tentação. Senhor, mais uma vez perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, uma boa tarde a todos mais uma vez. Que eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus e a vocês também pela atenção. E espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Brevemente estarei lançando mais. E fiquem com Deus. Jesus abençoe e até o próximo vídeo.